Bom, uma coisa que é uma questão bastante importante é diferenciar por que o tratamento da dor aguda tem um resultado normalmente satisfatório e o tratamento da dor crônica nem sempre tem um tratamento muito satisfatório. O primeiro lugar disso é a própria origem da dor. No caso da dor aguda, ela é provocada por um corte, por exemplo, uma cirurgia, ela é provocada por um queimado, ela é provocada por um trauma, jogando bola, vôlei, ela é provocada pelo parto, ela é provocada por uma cólica renal. Então existe um fator causal, no caso, por exemplo, de uma cirurgia, em que a incisão vai liberar alguns mediadores químicos que vão promover a dor. E com a resolução, com a evolução do caso, aquilo vai sanando por si só. Então, enquanto isso não acontece, você usa analgésicos e anti-inflamatórios e durante 2, 3, 4, no máximo 5 dias, pela própria resolução do problema que originou o padrão de dor, você vai ter uma solução e vai reduzir a medicação e vai ficar até sem o medicamento depois de poucos dias. Isso é aquilo que se chama de dor por aumento da nocicepção, ou seja, o trauma, o corte, o queimado liberou mediadores químicos que ativaram os receptores da dor, os nociceptores. Então, com a resolução do problema, ela vai sendo sanada e isso é praticamente igual em todo mundo. Uns podem demorar um pouquinho mais ou menos, mas isso resolve pela resolução do problema que originou a dor. No caso da dor crônica, uma das mais importantes é a dor chamada neuropática. E que, traduzindo isso numa linguagem muito comum, é a dor que decorre da lesão de parte do sistema nervoso. O sistema nervoso é único, mas ele foi didaticamente, por uma questão de estrutura, dividido em 3. O chamado sistema nervoso central, que inclui todo o encéfalo, que é o cérebro, mais o cerebelo, o tronco cerebral, e a medula espinhal. E depois tem o sistema nervoso periférico, que é tudo que está para fora disso. E tem o sistema nervoso autônomo, que nós não vamos discutir nesse momento, mas o sistema nervoso autônomo está relacionado com todas as funções de vísceras que a gente não tem comando sobre elas. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e o meu coração está batendo, eu estou respirando, a minha digestão está sendo processada. Então isso é o sistema nervoso autônomo, também chamado por alguns de neurovegetativo. No caso, então, de uma lesão do sistema nervoso central, encéfalo ou medula, e no caso de uma lesão do sistema nervoso periférico, dependendo do grau dessa lesão, vai ter repercussões variadas, motoras e na parte sensitiva, que é o que interessa. Porque quando fala na parte sensitiva, um dos problemas é a dor gerada por essa lesão. Então, se eu tenho uma lesão periférica, então de raiz, de nervo parcial, é até possível imaginar que com o tempo haja uma regeneração daquele nervo que foi lesado e uma reconstituição à integridade, ou seja, a solução do problema. Mas quando isso acontece de uma maneira mais expressiva, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, que há uma secção de um nervo periférico, ou de uma raiz ou de um plexo, então a probabilidade de que isso ocorra em termos de resolução do problema é muito pouco provável. E muito mais improvável de resolução é quando a lesão é no sistema nervoso central. Então, um acidente vascular cerebral pode ser hemorrágico ou isquêmico. Um acidente por uma bala, um tiro, que lesa o encéfalo ou lesa a medula e que decorrente disso gera um padrão de dor. Então, neste momento atual do nível de conhecimento humano, é impossível você ter uma restituição à integridade daquele tecido que foi lesado. Por isso que, quando entre os sintomas tem uma dor decorrente dessa lesão, provavelmente, pelo menos até o nível de conhecimento atual, esse padrão de dor não poderá ser resolvido na sua integridade, na sua totalidade. Então, muitas das vezes, o tratamento de uma dor aguda é com um grupo de fármacos, de medicamentos, que nada tem a ver com o tratamento da dor crônica. Então, na dor crônica, principalmente a neuropática,
você vai usar medicamentos que eles não têm o propósito necessariamente da cura, mas têm um propósito de aliviar os sintomas decorrentes dessa lesão, os sintomas dolorosos, e trazer uma melhor qualidade de vida ao seu paciente, ao portador dessa situação. Muitos desses remédios são antidepressivos, são anticonvulsivantes, e às vezes, excepcionalmente, você pode usar algum padrão de opiáceo que pode atuar na dor neuropática. Não são todos eles. Um deles, um dos melhores, é a metadona. Mas tudo isso tem que ter uma noção para saber qual é o momento de introduzir o medicamento, a dose desses medicamentos. Vamos entender que no momento atual também do tratamento medicamentoso, hoje, quando um paciente apresenta uma dor neuropática, tipo queimação, choques, ou então aquilo que se chama de alodínia, que é uma dor provocada por um estímulo que normalmente jamais provocaria dor. Por exemplo, num herpes zoster, pessoas que tiveram herpes intercostal não conseguem ficar com uma camisa, porque a camisa quando encosta, o pano quando encosta, gera um padrão de dor muito alto. Isso chama alodínia ou alodinia. Então, esses padrões de dor neuropáticas, eles não têm um modo de ser resolvido na integralidade. Mas você tem fármacos que vão atuar na dor que é em queimação, fármacos que vão atuar na dor que é pontada, fisgada, choque, e fármacos, medicamentos que vão atuar na dor do tipo alodínia, né? Tem outros padrões de dor neuropática, chamado hiperpatia, que também esses medicamentos vão minimizar o grau de sofrimento. Por exemplo, na neuralgia que eu citei, a neuralgia pós-herpética, não todos os pacientes vão desenvolver a dor neuropática. Só 10% deles que tiveram herpes zoster é que vão desenvolver essa dor neuropática. E destes, quanto mais precoce é o tratamento, parece que tem uma probabilidade melhor de resolução, ou pelo menos de alívio significativamente dos sintomas com os tratamentos instituídos. Obviamente, em todos esses que eu estou falando do tratamento medicamentoso, tem também tratamentos dentro da neurocirurgia funcional, como, por exemplo, implantes de eletrodos tanto na medula quanto no cérebro, que vão também ativar o sistema que modula a dor, reduzindo a intensidade dessa sensação desagradabilíssima que atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, em termos gerais, é isto. A lesão destrói estruturas nervosas que não podem ser recuperadas. E no caso de uma lesão periférica, se ela for discreta, parcial, até a resolução absoluta pode ser pensada, mas nem sempre isso acontece.